Mas antes de começar, pessoal, eu queria só agradecer. Eu não esperava a repercussão que o vídeo teria. A parte 2 chegou, sei lá, a uns 1.000, 2.000 views assim em uma semana, se não me engano. E eu fico muito feliz, muito obrigado a cada um que assistiu, a cada um que deu like, que deu sua opinião, que sempre vai me ajudar a crescer mais, né? Eu sou muito grato mesmo, obrigado por todo o suporte. E isso me motiva muito a querer continuar e também eu quero, sabe, colocar mais projetos em andamento. Isso realmente foi uma grande motivação pra mim. Eu agradeço demais porque eu tô fazendo com muito carinho, tô fazendo isso na maior vontade porque eu realmente gosto, sabe, de fazer isso, então é muito gratificante. Mas enfim, chega de enrolação, já senta aí na cadeira, no sofá, deita na cama, pega um lanchinho, uma pipoquinha e bora pra mais um capítulo. Bora. Bom, como todos nós sabemos, Jill e Carlos fugiram de helicóptero antes da cidade ser dizimada, mas vamos voltar um pouquinho no passado para contar o que aconteceu com Claire, Leon e Sherry. Como eu já havia dito a vocês, existem alguns files do Resident Evil 3 clássico que conta o desfecho das histórias dos personagens, né? Para onde que eles foram e tal. Então eu vou contar para vocês o que aconteceu com eles. Após eles passarem pelo inferno lá em Raccoon City, a Claire estava decidida a encontrar o Chris. Eu acabei não mencionando isso pra vocês, mas a Claire acaba achando um documento lá na delegacia que diz que Chris foi pra Europa. E então ela estava decidida a ir pra Europa também pra ver se achava o homem. E aí a gente vai para os files, que diz assim, o primeiro deles que é o da Claire. Deixe-nos em paz. Claire não conseguia acreditar nas palavras de Leon. Ele continuou, você está procurando por seu irmão, não está? Então vá. Claire sabia que Leon e Sherry precisavam de atenção médica imediata, mas não podia perder tempo. Eu voltarei, prometo, ela disse, e desaparecendo no deserto sozinha. E aí, como eu já havia dito também para vocês, que haviam barricadas ao redor da cidade, Leon e Sherry acabam andando e se deparam com umas lá, e aí eles são encontrados por soldados do governo e levados para as barracas e são examinados. E aí eles percebem também que Sherry ainda estava com resquícios do G-Vírus em seu corpo. Era como se o antídoto tivesse adormecido o vírus e adaptado ele. E Leon era interrogado por agentes do governo. No Resident Evil The Dark Side Chronicles é mostrado como é que foi esse interrogatório. Enquanto a Sherry era mantida presa, os agentes puxaram a ficha lá do Leon e viram que o homem simplesmente sobreviveu àquele inferno, aquilo tudo, no seu primeiro dia de trabalho. Então eles não iam perder a chance de recrutar o moleque, né? Até porque ele também já sabia demais, então seria um grande desperdício acabar com ele ali, né? Dar cabo do homem. Então no file do Leon diz assim: Leon Scott Kennedy é confrontado por um homem que afirma ser um agente dos Estados Unidos. Leon diz: deixe Sherry em paz, ela é inocente, ela sabe muito. O homem responde. Ele olha para Leon e diz: mas você tem valor. É um bom acordo, faça sua escolha. Sem lamento ou hesitação, Leon fecha os olhos e, então, responde imediatamente. E por livre e espontânea pressão, ele concorda, enquanto a Sherry estaria sob cuidados do governo. E aí no file dela diz assim: você tem algum parente? Quando o oficial do exército lhe perguntou, Sherry não respondeu por não ter parentes neste momento. Seu pai e sua mãe morreram por causa do G-Vírus. E assim, esta pequena garota se aperta com seus braços e morde firmemente seus lábios. Ela pensa: eu tenho certeza que ela voltará. Ela não esquecerá de mim. E aí se conclui, né, a jornada de cada um deles. Antes de irmos para o próximo jogo, eu tenho que fazer uma menção honrosa a um spin-off de Resident Evil, que é o Resident Evil Survival. O que é um spin-off? Resumindo, é uma história derivada da principal. E ele saiu em 2000 para PS1 e é canônico para os jogos também, tá? Mas ele não é tão importante assim, por isso eu só vou mencionar mesmo. O jogo se passa uma semana após o fim de Raccoon City e a gente vai seguir na história do piloto Ark Thompson, que foi enviado para uma ilha privada chamada China, que é de propriedade da Umbrella. Ele foi para essa missão a pedido do próprio Leon, que estava sabendo de umas paradas estranhas lá que estavam ocorrendo. E aí o jogo vai seguindo, né? A historinha dele lá é uma história bem fechadinha, então é
é bacana isso, né? E os spin-offs, alguns deles, eles começam e tem um finalzinho e fecha, sabe? Isso é muito legal. E uma outra coisa que eu acabei esquecendo de dizer, mas os Resident Evil Outbreaks, né? O File 1 e 2 também são canônicos. Ele conta a história dos sobreviventes de Raccoon City. O legal dele é que você realmente joga na pele de civis, então você tem vários personagens, tem uma jornalista, tem uma estudante, tem policial, tem um encanador. Então é muito legal porque você vai ver assim como é que tá acontecendo toda a bagunça na perspectiva de pessoas comuns, que não são super treinados nem nada. E ele se passa, se não me engano, acho que é até antes do 3, tipo bem no iniciozinho da infecção, e aí se passa no 3 e no 2 também. Tipo, ele tá entre eles, sabe? Começa antes, mas também fica entre eles. E eu lembro até que tem um capítulo muito legal que a gente joga na delegacia, onde eles estão embolando um plano pra fugir, e aí o Marvin acaba ficando pra trás, o que conecta com os jogos antigos, né? De como que ele acaba ficando sozinho na delegacia, é muito legal mesmo. Então fica aí minha recomendação também, né? Se caso um dia você queira jogar. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos para o próximo jogo da cronologia. Don't worry, Claire. I'm coming to save you. I must thank you for being such good bait. We'll get out of here together. Em 3 de fevereiro de 2000, chegava até nós Resident Evil Code Veronica, que saiu primeiramente para Dreamcast, aí também teve a versão Complete Edition, e depois, em 2001, saiu o Code Veronica X, que seria como se fosse a versão definitiva do jogo, e aí depois veio para PlayStation 3, Xbox 360 e assim por diante. Não existe remake, tá? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, então eu irei me basear 100% no game original de PlayStation 2. Beleza? Então, vamos que vamos. A história do jogo se passa 3 meses após os eventos de Resident Evil 2 e a protagonista volta a ser a Claire, que continuava, né, a sua jornada lá para encontrar o Chris, e acabou indo até uma instalação secreta da Umbrella. E aí o início do jogo, né, começa com a cinemática lá em CGI, onde tá a Claire fugindo dos agentes da Umbrella dentro da própria instalação. E eu quero comentar muito sobre esse início porque eu acho muito engraçado ele, porque ele é muito absurdo assim. Eu fico me questionando do tipo assim, como é que ela conseguiu entrar lá dentro, né, da instalação? Uma garota sozinha, com uma pistola, conseguiu entrar e fazer uma maior bagunça do mundo, porque ninguém consegue pegar essa menina. Tem um monte de soldado correndo atrás dela, e aí, do nada, brota um helicóptero assim na frente do prédio, e esse helicóptero metralha todo mundo, mata soldado, destrói o prédio inteiro, assim, sabe? Ele vai passando e metralhando tudo, e não mata essa menina, velho. É a equipe mais incompetente que eu já vi em toda a minha vida, porque destrói tudo, mas não mata a menina, tipo assim, é o auge. E aí depois disso ela corre lá, né, dos tiros, pula por uma escada e se depara com um exército de negro lá, tudo apontando pra ela. E aí, como um verdadeiro Rambo de saia, ela finge que se rendeu, aí solta a arma. Aí enquanto a arma tá caindo, ela se joga no chão, pega na arma e inconvenientemente os soldados estão atrás de um combustível, né, de uns galões de combustível, onde ela pega a arma, dá um tiro, explode tudo, joga a galera todinha pelos ares. E aí surge um homem lá por trás da Claire que consegue capturar ela, ele mira a arma na cara dela. E detalhe também que ela só é capturada porque ela tava sem bala. Perceba nessa cena aí que ela já descarregou. Então, cara, essa menina já é insana assim porque ela recebeu o treinamento básico do Chris. Imagina se ela tivesse tido um treinamento militar. Meu amigo, essa menina tava feita na vida, viu? Ela ia acabar com o Nemesis, ia acabar com tudo. E aí ela acaba sendo, né, nocauteada e levada até a ilha Rockford, onde ela acaba acordando e escutando tiros de bomba
e ela acaba escutando bombas, né, explodindo por todo lugar. Ela acaba ficando assustada e o próprio homem que havia capturado ela chega, abre a cela e diz que ela pode ir. Esse homem se chamava Rodrigo Juan Javal. Eu não sei se estou pronunciando certo, acho que não. Enfim, ele aparentava estar ferido e nas suas últimas, né, ele senta lá na cadeira e diz que, né, manda ela embora. E o Rodrigo também avisa que a ilha tá cheia de criaturas. A Claire agradece pelo aviso e vaza. E lá fora, ela chega, né, numa espécie de cemitério. E aí começa a brotar uma penca de zumbis saindo do chão e caminhando em direção a ela. E ali a ficha cai que aquele mesmo terror de Raccoon City estava de volta na vida da coitada. E aí ela acaba escapando de lá. E é quase metralhada, mas ela consegue se esconder. Pega uma arma e tenta revidar, né? Começa a tirar lá, destrói a lâmpada lá que tava iluminando ela. E a pessoa que tava na metralhadora se assusta e pede arrego, né? Porque achou que era um zumbi. E aí ao descer e ao encontro dela, esse moleque chato aí, ó, se chama Steve Burnside e diz que também é um prisioneiro da ilha. E menciona que há um aeroporto por ali que poderia ser uma forma de fuga. E aí ele diz que tá indo até lá. A Claire pede pra ele esperar, mas ele interrompe e diz que não é pra ela seguir ele porque ela só iria atrasá-lo, e aí ele vaza. Mas explorando mais a ilha, a Claire acaba encontrando o Steve, estava fuçando em um computador e encontra dados sobre um tal de Chris Redfield. E como a Claire se apresentou como Claire Redfield, ele começou a deduzir, né, que poderia ser algum parente dela, e aí ela afirma, dizendo que sim. E aí ele fala aqui, ó, olhando pelos dados aqui, a Umbrella tá monitorando esse cara faz um bom tempo. E aí a Claire aproveita lá, né, manda uma mensagenzinha pro Leon, o famoso MSN, né? Nossa, velho, com certeza uma metade de gente que tá assistindo deve nem saber um MSN hoje em dia, né? Enfim, ela pede lá ajuda e aí do nada o Steve começa a ficar revoltado, dizendo que o irmão dela não vai vir e que ela vai ficar desapontada por confiar nos outros e sair bravinho de lá. E a Claire fica sem entender nada, né? Mas enfim, ela segue o seu caminho e explorando mais a ilha, ela acaba chegando em uma mansão, começa a explorar ela, até que ela vai parar em uma sala, e nessa sala havia uma filmagem bem esquisita, mostrando dois gêmeos, e um deles tá tirando as asas de uma libélula e jogar para as formigas, e aí eles começam a se encarar de uma forma muito esquisita, e aí acaba a filmagem e abre uma passagem, e nessa passagem tinha um armazém, um quadro na parede onde ela tenta tirar, mas era meio que uma armadilha onde a cela se fecha e começa a superaquecer, então ela tem que devolver essas armas para a passagem abrir de novo. E aí ela vê que não tem como resolver isso daí, resolve cair fora. Só que quando ela tava saindo, ela começa a escutar os gritos do Steve bunda mole lá, e aí corre lá para ajudar ele e percebe que o moleque tava preso na mesma armadilha que ela havia caído. Seu moleque, filho de uma puta, vagabundo. Ela consegue resolver o puzzle e liberta ele. E aí ela pede, né, as armas pra ele, porque ele ia precisar e tal. E ele disse que não vai entregar não, e só vai entregar se ela tiver outra coisa melhor pra dar em troca. Não pensa besteira não, viu? E aí ele cai fora mais uma vez. Passando pelo salão principal, a Claire percebe uma mira indo em direção à sua cabeça. E aí ela corre pra escapar, pulando, né, desviando, e se esconde. E quem atirou foi o comandante da base na ilha, o Alfred Ashford, que tava ali puto da vida, acusando a Claire de ter feito um ataque na ilha dele, começa a xingar um monte lá. E aí ela diz que não sabe de nada, não tem noção nenhuma do que ele tá falando. Aí começa uma discussão ali, aí do nada ele começa a se gabar, porque o avô dele era o Edward Ashford, né? Era um dos fundadores da Umbrella. O cara tá completamente biruta. E aí ele começa a rir, diz que vai ser muito divertido porque ele vai fazer um entretenimentozinho, né? Vai se divertir, fazer uns joguinhos loucos lá com ela, e aí só cai fora. Explorando mais o local, ela acaba encontrando uma instalação que ficava embaixo d'água. Ela usa um submarino para passar e tal. E ali ela encontra aquele tal avião que o Steve havia mencionado, mas que precisaria de algumas coisinhas para que ele funcionasse. Saindo de lá, ela dá uma olhadinha pro lugar de fora, vai explorando e dá de cara com um minhocão louco lá, que é um boss opcional. Depois de escapar, a Claire acaba achando um laboratório e lá tinha um cientista preso. Não tinha muito o que ela pudesse fazer. E aí a gente só vê uma criatura fazendo purê da cabeça dele.
E aí o laboratório começa a acionar um alarme, né? Porque ele detectou um risco biológico e a Claire tem que sair vazada dali antes que as portas se fechem. Logo depois disso, ela encontra o Alfred mais uma vez, que tenta matar ela. Daí ele sai correndo, ela vai atrás dele e ela acaba caindo em uma armadilha que bloqueia a saída. E Alfred diz, né, num alto-falantezinho lá numa caixinha, que agora é o momento dele se divertir com ela e dar sua risadinha maligna. I so want to enjoy this. É muito boa essa risada, velho. No joguinho, o Alfred solta uma arma biológica chamada Bandersnatch, que é um Tyrant, só que é um Tyrant feito de baixa renda, o famoso Tyrant da Shopee. Essa criatura aí é toda bugadinha, coitado. Só tem um braço, que esse braço estica para acertar lá as pessoas, e também ele é um dos inimigos arrombados desse jogo. Sim, esse jogo tem a façanha de ter mais de um. Depois de se livrar desse bicho chato, surge mais um segundo para encher o saco da menina, que pega ela pela cabeça assim, começa a levantar, mas ele é salvo por Steve, que chega lá, mete chumbo, e naquele momento ali eles aproveitam para conversar um pouquinho. A Claire, né, diz que tem uma arma melhor para ele, entrega as metralhadoras, e aí ela meio que faz uma trolladinha com ele porque estavam sem bala. Aí ela diz que tem umas balinhas ali no container, e aí eles todo momentinho ali, né, entre os dois. E aí a plataforma começa a descer, levando eles para o próximo nível. E naquele momento ali o Steve, todo empolgado, né, com as metralhadoras que ele ganhou, sai na frente para testar. E aí a gente assume o controle dele, que é um trechinho super rápido, a gente só vai jogando, caminhando, metendo bala. E aí a Claire acaba acompanhando ele, e aí ele todo pimpão lá, dizendo: ah, Claire, eu posso te proteger agora, não sei o que, tá vendo isso aqui, essas armas aqui, ó, elas são mais confiáveis do que muita gente. E aí ela, né, tava percebendo que ele tava meio estranho e diz assim, né: pô, Steve, tá tudo bem, cara, se quiser desabafar, você desabafa, velho, tá tranquilo. Aí ele, como um belo de moleque chato, manda ela calar a boca, e aí começa a atirar nela, porque ela continua insistindo, perguntando, né, sobre a família dele, por que ele tava ali. Ele começa a se irritar de novo e começa a tirar, meter bala, e aí vaza dali. E aí vai entender. E aí eles seguem juntos, passam lá por um elevador, seguem pelo local, até que dá merda, o chão lá se quebra e a Claire acaba caindo e ficando com a perna presa. E naquele momento também aparece um zumbi, mas por algum motivo o Steve fica em choque e não consegue atirar nele, né, fica só parado, até que o zumbi muda de direção e vai até a Claire. E aí o Steve toma coragem e grita: Father! Steve. Father! 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 E ali ele conta um pouco da sua história, né? Diz que o pai dele trabalhava para a Umbrella e que tentou roubar informações para vender para quem pagasse mais. Mas deu merda, a mãe dele foi assassinada e ambos foram levados para a ilha Rockford. E aí, depois de toda essa conversinha, Claire percebe que o Steve precisa de um tempinho, né, para passar pelo luto, e resolve que vai seguir o caminho por ali. Depois de descobrir uma passagem secreta ao resolver o puzzle do relógio, olha aí, ó, mais um miserável vindo, ó. Ela foge de lá e encontra um caminho que leva para uma mansão isolada super sinistra. E lá dentro, ela escuta duas pessoas conversando. Era Alfred e sua irmã, Alexia Ashford, que estavam ali conversando sobre a escapada da Claire e como eles tinham a missão de reviver o nome da família. Claire é quase vista por Alexia, mas no fim deu tudo certo. Perambulando mais por ali, ela enfrenta zumbis, os Bandersnatch lá chato e um documento do Hank, que por curiosidade para vocês, tá? Tanto o Hank quanto o Nikolai, ambos foram treinados nesta mesma ilha. Esse tipo assim era um centro realmente de treinamento da Umbrella, assim, para geral ali. Após precisar voltar até o campo de treinamento da ilha, encontramos documentos de um anatomista e nele diz um pouquinho sobre o seu gosto bizarro por torturar pessoas. E detalhe também que o Alfred também curtia essas paradas, viu? Inclusive eles tinham até uma sala super secreta onde eles se juntavam para torturar pessoas. Os dois eram meio lelé da cuca.
E enquanto a Claire havia voltado lá pro centro de treinamento, ela também resolveu passar lá para dar um oi pro Rodrigo, porque ela acabou encontrando um remédio que era o mesmo que o Rodrigo tava precisando lá. Então ela deixa para ele, e aí como uma forma de agradecimento, ele acaba entregando um clipe que vai ser útil para ela lá pra frente para destrancar algumas portas. Depois de conseguir o que precisava, ela volta até a mansão, mas naquele momento ela escuta uma risadinha e olha pra trás e vê um fantasma diante dos seus olhos, que era o Wesker, que tava ali pelas bandas, e já chega com tudo já, ele já chega pra espancar a menina, e aí ele também já diz ali, ó, que quem fez o ataque à ilha foi ele, e que ela seria uma ótima isca, pois ele sabia que o Chris em algum momento viria atrás dela. E aí ele começa a bater mais na menina, ameaçar ela, e não sei o que lá, e até que ele recebe uma ligação, acaba tendo que sair de lá. E aí antes de ir, ele diz que vai deixar ela viver só mais um pouquinho, porque ainda tem planos pra ela. Depois de resolver mais um puzzle envolvendo uma caixa de música, Claire descobre uma passagem secreta lá naquela mansão que ela teve que voltar, né? Porque é muito vai e volta nesse jogo. E lá ela encontra uma carta de confissão, onde o Alfred diz que ama a Alexia num nível bem esquisito e diz que vai ser seu servo mais fiel. Ao sair de lá, ela se depara com a própria Alexia, que ameaça ela com um rifle de caça. Tenta atirar nela, mas a zoada ela acaba chamando a atenção do Steve, que estava ali por perto. Ele já chega com tudo e rola aquela trocação de tiro tranquila. A Alexia acaba correndo, passando por uma passagem secreta, e eles vão atrás dela. Só que na outra sala que eles chegam, eles veem um monte de roupa jogada da Alexia e também o seu cabelo. Investigando mais ali, do nada o Alfred pula de lá de cima e rola uma porradaria. E naquele momento ali, o Alfred acaba se vendo, né, o seu reflexo no espelho e simplesmente surta e sai correndo ali. Eles meio que sem entender nada deduzem, né, pô, não existia nenhuma Alexia então, né, era tudo o Alfred esse tempo todo. E aí naquele momento também o alto-falante da ilha começa a dizer que o sistema de autodestruição foi ativado e os dois têm que sair dali o mais rápido possível até o aeroporto. No caminho eles veem os aviões, né, saindo de lá, a galera vazando. Só que chegando ao local eles têm um pequeno probleminha, pois a ponte lá estava bloqueando o caminho. Então a Claire se dispõe a resolver esse problema. Depois de conseguir levantar a ponte, ela tem que pegar um caminho alternativo para chegar até o avião. E naquele momento ali, no mais puro ódio, a gente vê o Alfred chegando e ativando um computador, onde ele libera um Tyrant, um T-103, só que ele tá um pouquinho diferente, mas é o mesmo Tyrant que a gente vê lá no Resident Evil 2, para acabar de vez com a Claire e o Steve. E também ele é mais um inimigo arrombado deste joguinho. Ali a Claire se encontra com o Tyrant no meio do caminho, e aí na primeira vez que eu joguei eu lembro que deu muito ruim, que ele me espancou até eu cair no fogo. Nossa, boas lembranças. Depois de conseguir derrubar o Tyrant, ela finalmente chega ao avião e ambos vazam da ilha Rockford antes que tudo se exploda. E aí naquele momento ali no avião, acontece mais uma aproximação entre Steve e Claire, onde ele, né, acaba se desculpando pra ela e tudo, né, dizendo que era chato, não sei o que. Ele não disse isso, né, mas pra mim soou desse jeito, né, ele tá se desculpando por ser um moleque chato. E aí no fim os dois começam a rir, e aí sobe os créditos, acabou finalmente. Não, mentira, acabou não. E aí voltando um pouquinho no passado, mostra que o Alfred também conseguiu escapar da ilha. Ele pega um caça e sai vazado dali. E aí voltando para os dois, um alarme começa a tocar e Steve diz que o portão de cargas do avião tá aberto. E a Claire resolve que vai checar. E é naquele momento ali que nós encontramos mais uma vez aquele Tyrant chato. Meus amigos, quem jogou esta parte sabe, tá? É aqui que o filho chora e a mãe não vê. Porque simplesmente este desgracento desse boss é muito difícil, cara. Que boss miserável, cara. É miserável. Esse lazarento ali, ele é insuportável. É muito difícil mesmo essa desgraça dessa luta, cara. E é aqui que eu consagro ele como um inimigo arrombado. Ele consegue ser um inimigo arrombado só por causa de 2 momentos, cara. E se você nunca jogou o jogo e chega naquele momento, cara, é bem provável que você vai chegar com pouca munição, com pouca vida. E meu amigo, se prepara, cara. Se prepara porque tu vai morrer muito. Tu vai morrer e não vai ser pouco.
Mas enfim, depois do inferno de enfrentar esse desgraçado aí, ela finalmente consegue mandar ele pra vala lá. E Claire volta mais uma vez. E Steve diz que tá com problemas ali, porque o avião não tá respondendo ele. E do nada ele começa a mudar de direção. E na telinha ali aparece o Alfred, no monitorzinho, e diz que tá na hora de dar cabo dos dois. E a Claire... e naquele momento a Claire só manda um: Alfred, seu travesti abominável. Que isso, cara? Depois daquela discussãozinha, eles não tem muita escolha, né? A não ser aguardar o seu destino, né? E aí eles tiram um cochilinho ali. E é naquele momento ali que a gente começa a perceber que o Steve começa a ter um afezinho pela Claire, cara. E eu acho muito engraçado que nessas cenas que mostra o Steve apaixonadinho, começa a tocar uma musiquinha. E, mano... é o melhor de toda a musiquinha, velho. É muito cafona, cara. É muito cafona. Mas enfim, eles se levantam lá e Steve percebe pela janela que tá um ambiente meio frio lá. Eles conseguem ver lá a temperatura e percebe que eles estão viajando até a Antártida. E ali o avião acaba pousando na instalação da Umbrella da Antártida. Quer dizer, pousando não, né? Ele chega com tudo destruindo a bagaça toda. Bom, descendo do avião, rola mais um momentinho ali cafona entre os dois. Onde o Steve, todo sem graça, resolve que, né, que vai ir na frente, pode ir ao local. E ali a gente também explora. Em uma das salas, Claire encontra um caderno de anotações do Alexander Ashford, filho de um dos fundadores da Umbrella, o Edward. E lá ele conta que estava participando de um projeto ultra secreto, mas que se encontrava em apuros, pois o seu pai havia morrido, né? E aí destrambelhou tudo, deu tudo errado lá. E eles estavam em desvantagem em relação às pesquisas do T-Vírus. E que isso acabaria em desgraça para a família Ashford. E aí o tempo foi passando e eles acabaram perdendo relevância e tudo isso aí. Então, temendo que Spencer tomasse conta da Umbrella de uma vez por todas, Alexander começou a trabalhar em um projeto escondido, o terminal de transporte da Antártida. O nome desse projeto seria chamado de Verônica, fazendo referência à grande ancestral dos Ashford. E aí, né, explorando mais o local, nos deparamos com outro inimigo arrombado, que é essas miséria dessas mariposas aí, que toda hora que você passa no corredor, elas ficam pulando em você, ele atacando, colocando umas larvinhas que ficam ali mordendo, e aí essas larvinhas eles dão dano de envenenamento. O cara é uma desgraça, é outro inimigo arrumado desse jogo, velho, os miserável. Depois de conseguir ligar as luzes do local, ela volta até a sala e descobre que naquele local também tinha uma passagem secreta, e lá embaixo havia um homem que parecia mais uma criatura, né, todo acorrentado, grunhindo e tudo. E aí, conseguindo o que precisava, ela caiu fora dali e encontra o Steve e também um veículo que eles podiam usar para a fuga. E aí o Steve se oferece lá para manobrar, né, o guindaste do veículo, e aí ela acaba olhando para Claire. E aí, como ele é um moleque merdeiro, o que acontece? Ele acaba batendo em um cano lá que solta um gás venenoso e eles acabam tendo que sair de lá. E aí ele pede desculpa, blá blá blá, ele diz que vai compensar o que ele fez e blá blá blá, e sai de lá. Depois de conseguir dar um jeito de desligar usando uma válvula para tirar o gás, Alfred aparece mais uma vez, e quem aparece também é o Steve de novo, que aí rola mais uma trocação onde o Alfred leva a pior, e aí ele acaba sendo atingido, cai lá embaixo, e depois disso, quando ele tenta se levantar, ele cai mais uma vez, só que dessa vez em um abismo, né, dando a entender que finalmente ele foi pra vala, né, foi pro Vasco. Só que naquele momento que ele gritava na hora da queda, quem também escutou o grito foi aquele monstro, que é chamado de Nosferatu. Após escutar o grito de Alfred, ele começa a se contorcer e se solta, e sai caminhando dali. Claire e Steve quebram a parede usando uma escavadeira lá que tinha no veículo e caem fora de lá. E lá fora, eles vão até uma pista de pouso, e quando eles estavam descendo as escadas para seguir o caminho, eles começam a ver a silhueta de alguém que era nada mais nada menos que Nosferatu, que lasca um tapão no Steve, deixando ele pendurado. Ali rola mais uma boss fight, que após derrotar o Nosferatu, Claire ajuda o Steve e juntos eles encontram um carro de neve e caem fora.
E aí é mostrado, né, eles todos felizes, comemorando, que finalmente estão escapando de lá. E aí nos mostra quem? Alfred, que não estava morto, ele estava lá. Quer dizer, ele tá já com o pé na cova, né? Ele começa a rastejar, já sangrando, até que ele chega em uma sala onde estava a verdadeira Alexia, que estava dormindo em uma cápsula. E naquele momento ali, ela acaba despertando e vendo seu querido irmão todo esfarrapado lá em sua frente. E em seguida, nos é mostrado um tentáculo gigante que aparece, destrói o veículo que Claire e Steve estavam. E enquanto isso, nas câmeras, é mostrado o veículo lá pegando fogo e Alexia lá sentada sem dizer uma palavra, apenas acariciando o corpo de seu irmão já sem vida. E agora assumimos o controle de Chris. E aí, como foi que ele chegou até ali? Bem, a mensagem que Claire havia enviado para o Leon chegou até ele, mas ele estava muito distante de lá. Então o que ele fez? Reenviou essa mensagem para o Chris, que captou, e foi direto para a ilha Rockford. E lá ele chega de barquinho, escala lá as coisas e tal, entra lá, passa por uma caverninha e encontra Rodrigo, que estava lá, né, todo acabadinho, coitado. E lá ele descobre que é Chris, o irmão da Claire, a moça que ele libertou. E aí Chris pergunta sobre a sua irmã e ele diz que ela certamente escapou junto com todos os aviões que evacuaram. Mas a conversa acaba sendo interrompida porque o Minhocão aparece mais uma vez e engole Rodrigo. Aí nesse momento tem mais uma boss fight opcional, onde você pode enfrentar a criatura ou esperar o elevador chegar. Nesse caso aí é chumbo na minhocona, que morre e cospe o Rodrigo para fora. E aí naquele momento ali, antes de bater as botas, Rodrigo devolve o isqueiro que Claire havia dado para ele como uma forma de gratidão e descansa em pança. E lá dentro das instalações da ilha, ele se depara com um super telão onde tinha a Alexia sentada cantando junto com o corpo do Alfred. E a cena corta para o Wesker, que estava muito puto porque a Alexia tinha acordado, e também vê o Chris lá nas câmeras e resolve que vai dar um presentinho para ele. E aí ele acaba ativando uns dronezinhos. Nas cápsulas sai uma segunda versão de Hunter, chamado de Hunter 2. E aí enquanto o Chris explorava, né, o local, ele acaba se deparando com esses drones que, quando detectam um sinal de vida ali, né, passando, eles mandam um sinal e esse sinal aciona os desgraçados dos Hunters 2 lá, que são outros inimigos arrombados desse jogo. Cara, que bicho insuportável, mano, porque eles são muito fortes, cara, eles causam muito dano, tipo assim, é muito fácil mesmo. Sei lá, uns 2, 3 tapinhas, tu já tá lá no vermelho, lá no amarelo. E aí, meu amigo, se juntar 2 em cima de tu, já era. Tu cai morto e se você salvou lá distante, cara, se prepara para dar uma corridinha. E ainda por cima, para melhorar mais ainda, tem uma outra variação que é os Sweeper, que é um outro tipo de Hunter, só que além de causar dano alto em você, eles também causam envenenamento, velho. Oh, que maravilha, maravilha. Depois de se livrar dos Hunters, o Chris segue o caminho e acaba se deparando com uma figura muito conhecida, né? Aquele que ele achava que estava morto. Isto mesmo, o Wesker estava diante dele. E enquanto isso, o Wesker começa a mandar aquela risadinha maligna dele e diz que tá ali por causa da Alexia, né? Porque a empresa que ele tá trabalhando quer que ele capture ela. E aí o Chris começa a ligar os pontos, entende que foi ele que atacou a ilha, ele que atacou a irmã dele. E aí quando ele vai tentar puxar a arma para meter bala no Wesker, o Wesker manda uma corridinha super rápida, manda um pancadão e joga o Chris longe. E aí ele corre mais uma vez, puxa o Chris pelo pescoço. E aí naquele momento ali o Chris dá um socão na cara do Wesker, que joga o óculos dele fora. E é naquele momento ali que ele percebe, né, que o Wesker não era mais um humano comum, né, com esses olhos aí tenebrosos. Se bem que era meio óbvio, né, depois daquela corridinha que ele deu, não tinha como não reparar. E aí ele começa, né, a meio que jogar uma tortura psicológica no Chris, e começa a falar que descobriu que a irmã dele tava na Antártida junto com a Alexia e que ele nunca mais ia ver ela e blá 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 blá, começa a ficar ameaçando ele lá. E aí eu fiquei pensando assim, sabe, eu comecei a refletir sobre um detalhezinho sobre o Wesker. Cara, eu imagino que o Wesker, ele é aquele tipo de cara que passa muito tempo sozinho e quando ele encontra alguém
ele começa a falar tudo, sabe? Tagarelar, tipo assim, falar tudo. Pra meio que desabafar, porque sempre que ele aparece, ele tá contando o plano dele, cara. É incrível. Só que aí, né, em vez dele finalizar o Chris ali mesmo, ele acaba escutando a risadinha da Alexia, que tava lá observando pelo monitor. E aí ele pega o Chris, joga ele como se fosse nada, né? Ele bate lá numa cápsula de vidro e vaza dali. E aí nessa cápsula, né, acaba saindo um Bandernet, que aí, né, mais uma tretinha ali pra melhorar mais ainda a vida do Chris. E aí depois de se livrar do monstro e seguir o caminho, o Chris precisava de um brasão específico para abrir uma porta, e ele acaba encontrando em uma espécie de piscina, mas o problema é que havia uma criatura lá na água, que era a mesma criatura lá que matou o cientista lá atrás, quando a gente tava com a Claire, que é o Albinoide, que é uma criatura criada a partir de salamandras e que é capaz de causar descargas elétricas. E aí, depois de se livrar do bicho mais uma vez, ele consegue o bendito do brasão e finalmente consegue abrir a porta que ele precisava. E lá nessa porta, uma pista de pouso, onde ele encontra um caça, super tranquilinho ali pra ele. E aí, meu amigo, ele parte pra Antártida pra achar sua irmã. E finalmente chegando até lá, a princípio ele não encontra ninguém, e explorando mais um local ele acaba encontrando um diário de Alfred, e ali muitas dúvidas são respondidas. Então senta que lá vem história. A origem de Alfred e Alexia. Como é que começou isso tudo? Então, tudo começa com a matriarca da família, a Veronica Ashford, que era uma mulher muito respeitada. Ela era super inteligente, falava vários idiomas, era tipo assim uma mulher super posturada, sabe? Ela era boa de lábia, era brava. E foi ela que fez o nome da família ser reconhecido. O tempo acabou passando, vieram outros descendentes e tal, que por curiosidade muitos deles eram gêmeos, até chegar no Edward Ashford, que foi um dos fundadores da Umbrella e tal. E aí vem o filho dele, né, o Alexander, que vinha ali com os probleminhas, né, os defeitos de fábrica, porque ele não era parecido muito com os Ashfords anteriores. Ele não era, tipo assim, tão bom com a questão da administração da empresa e questão de lábia e não sei o que. E aí só piorou depois que o pai dele faleceu, né, o Edward, que aí, meu amigo, o nome da família foi por água abaixo. E aí, como a última tentativa de tentar trazer, né, os Ashford aos holofotes, como ele manjava muito de engenharia genética, ele decidiu que ia trabalhar em um super projeto que seria na criação de uma nova Verônica. Então ele foi lá no corpo mumificado da Verônica, pegou uma amostra de DNA, injetou em um óvulo não fecundado e pá, nasceu Alexia e Alfred. Ambos eram super inteligentes, tá? Tipo assim, acima da média. O Alfred não era tanto assim. Ele era mais... tipo assim, em expectativas, ele foi realmente considerado um fracasso. Mas a Alexia, essa daí é outra coisa. Essa menina é praticamente uma Verônica 2. Ela se graduou em uma universidade como uma das alunas com mais destaque, com apenas 10 anos, viu? E ainda com 10 anos, a menina prodígio ainda foi contratada como uma das pesquisadoras-chefe no Centro de Pesquisa da Umbrella da Antártida. Ela deixou geral assim, tipo assim, de queixo caído. Tipo assim, o talento da menina não era só para pesquisas, mas também para conduzir todas as paradas assim da empresa e tudo. A menina fazia tudo assim simultaneamente, era braba. E ela foi cada vez mais se destacando com o seu cargo, né, na empresa, o que acabou irritando quem? O William Birkin, que tava lá em Raccoon City fazendo G-Vírus, né? Porque ele gostava muito de se vangloriar pelo seu trabalho, que ele era brabo, não sei o que. Mas aí começou a vir a Alexia, né? Começou a meio que tomar os holofotes dele, ele não tinha gostado muito não. Enquanto isso, o Alfred vivia na sombra da irmã. Ele, tipo assim, tinha uma obsessão absurda por ela, enquanto o Alfred tratava ela com amor, devoção, assim, morreria por ela tranquilamente, já ela via ele como um servo. E a Alexia realmente se achava assim super superior, ao ponto de que ela realmente acreditava que todo mundo ali só vivia ali para servir ela. E em 1981, a Alexia finalmente consegue criar o seu próprio vírus,
o T. Verônica, que recebeu esse nome em homenagem à matriarca da família, que ele é formado a partir de quê? Do T-vírus, o DNA de uma formiga rainha e plantas. Tá, e como é que ele funciona? Então, ele possui características únicas, como o fato de o seu sangue entrar em combustão quando entra em contato com o ar. Além disso, ele é extremamente agressivo ao organismo, necessitando de um grande período de incubação para que ele se adapte ao seu hospedeiro. O indivíduo infectado acaba passando por uma transformação assim, absurdamente rápida, com a destruição de células nervosas. O T. Verônica provavelmente foi produzido apenas com a intenção de formar uma vida superior. Ele nunca foi pensado assim como uma forma de uma arma biológica. Ela realmente queria, tipo assim, evoluir para o próximo passo da humanidade. E também outro detalhe, não existe cura para o T. Verônica. Então, se tu foi infectado, tu já era. A primeira cobaia do T. Verônica foi o próprio pai dos gêmeos lá, o Alexander. Depois dos irmãos descobrirem a verdade por trás do que o pai deles fez, eles resolveram se vingar e aplicar o vírus no corpo do velho. E aí ele acaba sofrendo mutação e se transformando no Nosferatu. Isso mesmo, aquele monstro é o Alexander. É por isso que ele se liberta depois de escutar o grito do Alfred, né? Ele meio que acaba sofrendo um impulso por ouvir o grito do filho dele, né? E assim vai. Depois de ser infectado, ele se transformou naquilo e deixaram ele preso lá escondido. E aí havia muitos boatos, né, dos funcionários da instalação de que eles ouviam os gritos, os rugidos. E aí meio que veio essa lenda do lugar, né, que eles apelidaram de Nosferatu, que também é referência, né, ao vampiro lá, né, que muitos conheceram lá no desenho do Bob Esponja. Se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? O Nosferatu! Percebendo, né, o quanto agressivo era o T. Verônica e dando mais umas pesquisadinhas, a Alexia percebeu que seria necessário mais ou menos 15 anos de incubação para que o hospedeiro entrasse em sintonia e simbiose com o vírus. E aí, né, ela meio que no tudo ou nada resolve que iria ela mesma ser a cobaia, se infectou e a partir daí ela passou 15 anos lá cochilando. O que sobrou para quem? Pro Alfred cuidar todas as coisas lá da família, enquanto a Alexia estaria ausente. E ele também acabou deixando tudo isso em segredo, né? Algumas pessoas achavam que a Alexia tinha morrido, então desaparecido. E aí anos foram se passando e o que aconteceu? O Alfred ele começou a sentir muita falta da irmã porque ele era obcecado por ela, a ponto de que ele realmente surtou e criou uma outra personalidade, onde ele realmente achava que era a irmã, tanto que quando ele se vê no espelho, vocês veem que ele entra em choque, porque ele realmente estava acreditando que era a Alexia. Mas enfim, depois dessa explicação, vamos seguir. Continuando as aventuras de Chris, ele segue pelas instalações do complexo da Antártida e aí no caminho ele encontra zumbis e tem mó treta lá e também isso daí, misericórdia. E aí no caminho também ele encontra aquelas miséria de drone lá que o Wesker deixa, né, pra você passar lá numa armadilha e brotar um Hunter e aí só coisa boa, só maravilha. E aí também explorando mais ainda aquela instalação, ele chega em um local onde é tipo um laboratório lá, um caminho cheio de formigas gigantes que fica te mordendo, até que ele chega no local onde a Alexia tava lá dormindo e também ele encontra o corpo do próprio Alfred que tava lá também. E lá também tinha um outro puzzle para fazer, que esse puzzle envolvia um cubo. E cara, hoje em dia é muito fácil, né? Você só pesquisa na internet e descobre. Cara, eu lembro que quando eu descobri esse puzzle, eu me senti um gênio tão... Nossa, cara, eu me senti a pessoa mais inteligente do mundo. E aí chegando em uma mansão que era tipo assim, como se fosse uma réplica da mansão Spencer ali. O Chris acaba encontrando a Claire, que estava desacordada em uma gosma na parede, mas depois de libertar ela, finalmente ali acontece o momento do encontro dos irmãos Redfield, onde a Claire acorda e abraça o Chris, e aí eles começam a bater um papo, e aí o Chris diz, nossa, vamos vazar daqui que a situação tá ficando feia. E aí ela diz, não, porque o Steve tá aqui. Aí ele, que porra é Steve, Claire? E aí ela explica pra ele que o Steve era um garoto que ajudou ela a fugir e papapá, ele foi capturado. E aí, beleza. Ele disse, tá bom, eu vou te ajudar, né? Vamos caçar esse tal de Steve e ir embora daqui. Só que ela acaba ficando um pouco zonza, parecia que ela tava com envenenamento, alguma coisa assim. E aí, é uma barriguinha no jogo que a gente só precisa ir e voltar. A gente corre lá, o antídoto e entrega pra ela. Pronto, ela tá sussa agora. Enquanto ele tava indo
por esse caminho, ele acaba passando por aquele local lá do início, onde tinha aquela aranha embaixo do gelo, e ele acaba usando um guindaste para tirar o corpo do Alexander, pois ele tinha mais uma joia que seria útil para abrir uma porta lá. E naquele momento também quem aparece é a Alexia lá, que fica olhando para ele, e aí diz que ele vai morrer e tudo, e bababá, e aí aquela aranha gigante sai do gelo, começa a atacar lá, destruir tudo, e aí mó treta, mas enfim, escapando de lá. Depois disso ele consegue chegar até a Claire e usar um antídoto. A Alexia aparece mais uma vez e diz que a hora deles está chegando, e ela começa a rir de novo e vai embora. Eu não entendo, né? Por que ela não mata eles logo? E eles, né, vendo ela caindo fora, eles falam: putz, vamos seguir a Alexia porque ela pode saber onde é que tá o Steve. E aí, correndo as escadas, brota um tentáculo gigante que acaba acertando no meio da escada e quebrando tudo, e o Chris acaba caindo lá embaixo, machucando a perna também, né, coitado. E aí a Claire fica preocupada e o Chris diz que ele tá bem e que é bom ela seguir, pois o Steve poderia estar em perigo. E aí, finalmente, ela acaba encontrando o Steve naquele mesmo local onde o Alexander estava. Tinha um machado preso no pescoço dele. Ali ela tenta puxar para tentar tirar ele, mas não dá certo. E naquele momento também o Steve diz que aquela moça, a Alexia, fez algum tipo de experimento nele e estava se sentindo estranho. Até que ele começa a passar mal e sofrer mutação. E aí ele vira um monstrão lá, bizarrão, com um machado na mão. E aí, né, corre, né, minha filha, só corre. Ela acaba conseguindo escapar bem na hora, porque uma grade lá, né, do portão tava fechando, e aí ela consegue passar. E naquele momento também surge mais um tentáculo que acerta a Claire e imobiliza ela para que Steve chegasse e finalizasse. Então ele usa o machado, quebra a grade do portão e começa a andar lentamente em direção a ela, até que no momento em que ele ia mandar ela pro Vasco, ele acaba meio que tendo um surto de consciência e percebe que aquela é a Claire. E aí ele pega o machado e pá, corta o tentáculo. Só que o tentáculo não gostou disso e resolveu revidar, acertando ele e fazendo ele cair no chão todo esfarrapado. O tentáculo vai embora e naquele momento ele acaba voltando à sua forma humana. E é ali que temos a última conversa entre os dois, onde o Steve diz que está muito feliz em rever ela, e a moça tenta acalmar ele, dizendo que o seu irmão finalmente chegou e que vai tirar eles dali. E Steve fica muito feliz em ouvir isso, pois percebeu que realmente Chris manteve sua palavra e veio salvá-la. Mas infelizmente é tarde demais para o menino Steve, e ali ele vira camisa de saudade. E velho, a trilha sonora que toca nessa cena é muito linda, velho. Se liga. I'm glad that I met you. I love you, Claire. Steve? 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 Agora voltando para o nosso amiguinho Chris, que tava ali escondidinho, só ouvindo o papinho da conversa de Alexia e Wesker, que havia chegado no local. E como sabemos, ele quer uma amostrinha do T Verônica. Então ele já chega com os papinhos e tal, pedindo, né, ô Verônica, por favor, dá uma amostrinha aí. Mas ela não aceitou não, filho. Ficou pé da vida, inclusive. Disse que ele não era digno de nada não. Então naquele momento ali ela começa a se transformar, a roupa dela começa a pegar fogo. E aí, meu filho, o Wesker fica com o cu na mão. Ela lasca um tapão no cara, mano. E ali começa a treta entre eles, onde a Alexia começa a atacar o sangue lá, né, que causa combustão. E aí é sangue pra lá e sangue pra cá, e começa a pegar fogo em tudo. Até que o coitado do Chris acaba caindo sem querer na treta. E aí o Wesker aproveita, deixa pra simplesmente fugir e largar o Chris lá com a Alexia. E aí naquele momento rola mais um boss fight, onde o Chris desce a bala nela. E aí, seguindo mais o caminho, ele acaba encontrando a Claire, que estava presa naquela sala onde o Steve estava. E ali ele acaba sabendo da morte do Steve e tudo, e que não havia mais nada a ser feito, agora era a hora de fugir. E aí, vendo em uns arquivos de emergência, o Chris percebe que precisaria ativar o sistema de autodestruição do lugar, pois assim todas as portas iriam se destrancar. E partindo até lá, ele aciona o sistema de autodestruição no
computador, que inclusive o código é Verônica. Olha o nome do jogo. Olha, nossa, o Code Verônica, minha nossa. Aí, enfim, 5 minutos pra cair fora antes que tudo se exploda. E aí, corre, filho. Os irmãos se encontram lá, mas quem também aparece é a Alexia para a luta final. E ali eles encontram também uma bazuca que tava ali, não sei porque, uma bazuca supersônica. Eu não entendi porque que essa bazuca tá ali, mas enfim. Chris diz que vai assumir a luta dali e pede para que Claire o espere no elevador de emergência. Ela cai fora e ali começa mais uma tretinha, né? Onde a Alexia meio que vai pro nível 2, onde ela vira essa coisa feia aí. Mas depois de sofrer alguns danos, ela começa a gritar e summonar um monte de formiga gigante. Mas não se preocupa que a bazuca já tá prontinha para atirar. E aí a Alexia se solta lá daquele corpo esquisito dela e começa a voar. Mas não tem jeito não, filho. Não tem jeito não. Tome-lhe bazuquinha nos peitos. E aí ela explode, vira carne moída. E aí o Chris começa a correr porque tudo começa a explodir. Loucura. Aqui rapidinho, né? Parando pra pensar agora. Eu tava aqui refletindo na gravação. Mano, imagina aí. Nossa, velho. Tu passou 15 anos dormindo, em hibernação. Ganha um super poder maneiro. Por uma habilidade lá louca dela. E sei lá, você fica vivo por algumas horas e você morre. Tipo assim, você fica dormindo 15 anos só pra acordar pra morrer, velho. Nossa, que desgraça, hein, Alexia? Nossa, minha filha. Mas enfim, voltando para a fuga do Chris, ele acaba se deparando com o Wesker, que tava com a Claire de refém. E aí ele corre ao resgate da sua irmã. E aí começa uma trocação ali de xingamento entre eles. E aí o Chris diz que não adianta ele tentar buscar a Alexia, porque ele já deu cabo dela. Mas ele já rebate dizendo que tem o corpo do Steve e que o corpo dele continha o T Verônica. Então a Claire fica muito puta, mas o Chris já fala assim: opa, não se preocupa não, que eu vou resolver essa treta porque é algo pessoal. Ele pede para que a Claire mais uma vez corra lá para esperar ele. E é ali, meus amigos, que rola o fight entre o Chris e o Wesker, onde o Chris toma mais uma coça. Coitado, mano, ele toma uma surra bonita. Eu tô devendo homem porque eu tô devendo, eu sou cara homem, pode bagaçar. Ele até tenta, né, fazer alguma coisa, jogar umas barras de ferro lá nele, mas não adianta, o homem é super humano agora. Só que a luta é interrompida mais uma vez, porque o local começa todo a explodir, e aí o Wesker queima a cara dele lá, fica todo machucado. E ali ele já jura mais uma vez: ó, Chris, próxima vez que eu te encontrar, meu amigo, tu não vai ter essa sorte não, tu não vai ter não. O Chris aproveita e vaza também. Ele consegue escapar das explosões, chega até o caça, e ali finalmente os irmãos Redfield conseguem escapar do complexo da Umbrella Antártida antes que ele exploda. E aí acontece o final do jogo, que eu vou deixar aí pra vocês. Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean... Yeah, it's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now, let's finish this once and for all. Antes de irmos para a análise, eu quero falar com vocês sobre as curiosidades, que tem várias, tá? A primeira delas é: Resident Evil Code Verônica inicialmente seria o verdadeiro Resident Evil 3, enquanto Resident Evil 3 Nemesis, que é o de 98, o clássico, seria apenas um spin-off menor planejado para o PlayStation. A Capcom queria lançar um jogo numerado para o PlayStation, já que Resident Evil Code Verônica estava sendo desenvolvido como um grande projeto para o Dreamcast. No entanto, por questões contratuais com a Sony, a Capcom precisou lançar um título principal numerado no PlayStation antes de migrar para outras plataformas. E assim, Resident Evil 3 Nemesis acabou ganhando o número oficial na franquia, enquanto Code Verônica foi tratado como um spin-off, apesar de ele ser uma sequência direta dos eventos de Resident Evil 2. Só que ele acabou ficando tão famoso, né, entre os fãs e tal, que a Capcom resolveu falar assim: não, ele faz parte da cronologia, ele é spin-off, mas ele também é principal. E aí vai indo.
visual diferente no Dreamcast. E como eu já disse, Resident Evil Code Veronica saiu primeiro para o Dreamcast e ele tem umas mudancinhas assim pequenas em relação ao Steve, onde ele tem um cabelo lá meio parecido com o do Leon e tudo, e aí quando foi para a versão de PlayStation, o Code Veronica X acabou mudando. E também foram adicionadas 3 novas cenas quando ele foi passado para o PlayStation, né? Que seria o quê? Todas aquelas cenas entre o Wesker e Claire, a outra também é o Wesker brigando com a Alexia, e aquele final estendido onde mostra a luta entre o Chris e o Wesker, também foram todas elas adicionadas na versão final lá do Code Veronica X, não tinham no Dreamcast. Também temos um jogo chamado Resident Evil Survivor 2, que ele é de certa forma canônico para a história, porque a história deste jogo é simplesmente baseada num pesadelo que a Claire estava tendo no avião enquanto eles estavam indo para Antártida. Então a gente vai jogar umas fasezinhas lá, é um jogo em primeira pessoa, e aí você escolhe entre a Claire e o Steve, e aí você simplesmente vai jogando, enfrentando os mesmos inimigos que você viu. E é isso, uma coisa muito viajada desse jogo, inclusive, é que tem um Nemesis, velho. What the fuck? Eu acho que, se não me engano, tem tipo um contadorzinho, e aí quando ele acaba, do nada o Nemesis aparece. Eu lembro até que na época tinha um amigo meu que ele tinha esse jogo, ele me contou, nossa, tem o Resident Evil Survival lá, que é tipo um Code Veronica em primeira pessoa, e tem um Nemesis, e eu achava que ele tava completamente maluco, né, eu achava que ele tava brincando, só que aí ele me chamou pra ir na casa dele, a gente jogou lá, e realmente aparece a droga do Nemesis. Então, what the fuck, cara, tá uma curiosidade aí, esse jogo é simplesmente um sonho da Claire. E mais uma coisa, lembram lá que eu disse a vocês, acho que foi no início dessa saga de vídeos, onde eu falei que Resident Evil possuía várias HQs e tal. Então, enquanto eu tava pesquisando esse vídeo, eu acabei descobrindo que Code Veronica tem uma HQ. Uma HQ, inclusive, muito legal, cara. Eu não sei se tem toda a história completa, eu não vi tudo, ou se vai seguir à risca tudo que acontece no jogo, mas, cara, é muito bonito. Eu vou estar deixando aí algumas imagens pra vocês verem. Então, quem aí tem interesse em saber mais, né, da história, ou sei lá, que é um outro tipo de mídia, não curto tanto jogos, mas queria saber, eu acho que é uma boa alternativa, né? Eu não sei se tem em português ou alguma outra coisa, mas tá aí, né? Certo, agora sim, vamos para o jogo em si. Resident Evil Code Veronica foi um dos jogos assim que passaram pela minha infância junto com o 4, só que eu lembro que na época eu tava muito acostumado com a câmera de Resident Evil 4, né? Aquela câmera nas costas, e eu lembro que quando eu peguei para jogar o Code Veronica, eu não gostei do estilo de gameplay, a câmera fixa, o sistema de puzzles também, que eu empacava demais. Então eu lembro que na infância eu tentei jogar, eu lembro que eu juntei até com alguns amigos meus, onde a gente simplesmente foi lá na internet, naquele tempo, né, não era tão fácil assim, acho que a gente foi até numa lan house, a gente viu um detonado num site, copiou e pediu lá pro rapaz imprimir. Então a gente tinha tipo assim um detonado, acho que ele tinha umas 10 páginas, e a gente ia lendo folha por folha, do tipo, agora pegue tal coisa e vá para não sei o que. Eu sinto uma nostalgia, sabe? Uma saudade de pensar, sabe? Que a gente era muito empenhado e tentava. Só que acabou que a gente não conseguiu. Se não me engano, a gente empacou em um trecho lá e a gente acabou meio que deixando de lado, e o tempo foi passando e a gente acabou esquecendo. E aí, na minha adolescência, eu tentei jogar ele de novo, fui até uma metade do jogo, só que aí eu acabei dropando de novo. Eu não lembro agora do porquê. Então, eu só tive assim uma verdadeira experiência com o jogo muitos anos depois, quando eu já tinha mais prática com Resident Evil, com questão de puzzles. Então foi uma experiência maior, creio eu, né? Vamos direto ao assunto, né? Eu queria compartilhar essa experiência que eu tive no passado, que eu gosto bastante. Vai ter mais ainda no futuro que eu vou contar pra vocês, mas enfim, eu quero comentar um pouco sobre a história. O que eu acho da história em si? Bom, como vocês viram aí, não tem remake, então todas as coisas são assim da época, então tem muito diálogo, muita cena que hoje em dia não dá mais, é muito brega, é muito cafona, é muito esquisito. Tem um pouco disso, sabe? Pode acontecer um estranhamentozinho e tudo, mas a história em geral, eu gosto dela, eu acho ela interessante, eu acho ela profunda, porque é a primeira vez que a gente vê assim, Resident Evil focando em uma família dos criadores da Umbrella, né? Que são os Gestford. E eles têm uma lore muito interessante, né? Com a Verônica e tudo. E conforme isso vai
sendo aprofundado, tem aquele plot dos irmãos, que eles são, na verdade, experimentos genéticos. E eu fico imaginando, sabe, se no futuro tiver um remake bom, né? Não seja igual aquela porcaria do 3, tem muita coisa que dá pra ser aprofundada. Bom, como eu já disse que eu gosto da história em si, eu quero falar também sobre os personagens que tão bacana, todos eles estão bacanas. Não, retiro o que eu disse. Tem o Steve, esqueci desse detalhe, tá? O Steve eu acho ele muito chato, simples assim. Ele é um adolescente insuportável que... paciência. Mas eu queria dar um foco assim especial na Claire, que eu sinto que ela tá um pouco diferente do Resident Evil 2. Esquece o Resident Evil Remake, tá? Vamos focar no clássico, né? Que no caso disso daí ele é uma sequência direta do clássico. E você vê que ela tá um pouco diferente do tipo... tem momentos em que eu sinto que ela precisa ser muito salva mais do que o normal. Não sei se deu pra vocês entenderem que a personagem ela já demonstrou que sabe se virar, mas também não tem problema, tá? Tipo assim, acontece alguma ocasião em que ela precisa ser salva, não tem problema. Só que é o tempo inteiro o Steve aparece pra salvar ela de algum problema, de alguma coisa, alguma situação perigosa. A gente vê na intro ela acabando com um exército de gente. Então é uma coisa que eu acho muito esquisita. E a sequência final assim com ela também, do tipo, ela começa como a protagonista e aí do meio pro final ela é meio que escanteada, sabe? O Chris, ele faz tudo. Na sequência final seria muito mais legal e até simbólico os irmãos enfrentando a Alexia, né? Tanto eles, a Claire quanto o Chris. Porque tem esse paralelo que o jogo traz um pouquinho, né? Que infelizmente não foi explorado, dos irmãos, né? Laço entre irmãos. Então eu sinto que seria muito mais legal o final, a Claire se juntar com o Chris pra derrotar a Alexia de uma vez, ao invés de ela simplesmente correr e ser pega pelo Wesker e pronto. Acontece toda hora, né? Ela é pega por alguém, não sei o que, alguém acha ela e ou o Steve ou o Chris tem que salvar ela. Os vilões também, né? O Alfred, pra mim, ele é o ponto alto desse jogo. O Alfred, ele é muito carismático, ele é maluco, lunático. Ele fica um bom tempo no jogo, né? Carregando o jogo. E eu gosto muito dele como vilão. Só que não dá pra dizer a mesma coisa da Alexia, que infelizmente é muito mal aproveitada. Ela aparece tipo assim na reta final do jogo, onde a gente não consegue ver muito sobre ela, nem nada. Ela só aparece, faz lá as falas de vilã dela, se transforma e morre, sabe? O que pra mim é um desperdício absurdo dela como personagem, porque ela tinha muito potencial pra ser uma vilã principal junto com o Wesker, sabe? Agora o jogo em si. Resident Evil Code Veronica foi o primeiro jogo da série 100% em 3D, tá? E também o último com o estilo tanque, né? De câmera fixa. Se vocês olharem os jogos antigos lá, os clássicos, vocês vão perceber que o cenário em si, ele é apenas um desenho. Ele não é renderizado nem nada 3D. Isso foi uma técnica que os desenvolvedores inventaram lá para economizar hardware, né? Onde só o personagemzinho lá é 3D e os inimigos. E o item também, né? Que aparece tipo assim um bagulho mó 3D lá piscando, brilhando num cenário 2D. O que não acontece com o Code Veronica, onde vocês podem ver que é tudo renderizado, tudo em tempo real ali. O gráfico hoje em dia pode não impressionar, mas ele é bonito pra época. Só um pouco estranho os momentos de CGI, né? Não sei se é por causa da resolução ou alguma outra coisa que às vezes parece ficar um pouco estranho, né? Mas em geral, assim, o gráfico, o modelo dos personagens estão muito bacana. O Chris, o Wesker, a Claire, que inclusive cada jogo eles baseiam assim o rosto do personagem em algum ator, né? Alguma pessoa. E com a Claire não foi diferente. No caso da Claire do Resident Evil 2 clássico, ela foi inspirada na atriz lá, Neve Campbell. Já a do Code Veronica foi inspirada na Liv Taylor, mas eu vou deixar para me aprofundar mais isso daí lá pro final do vídeo, né? Que eu vou explicar algumas coisinhas também. Os cenários do jogo são muito bonitos e o game design do jogo assim maravilhoso, cara, é sensacional. Não tem assim um cenário mais ou menos, todos eles são excepcionais. Tá, pra ser justo, parando pra pensar aqui, eu acho um pouquinho chato aquele trecho da Antártida lá, tá? Mas em geral, cara, é muito bom mesmo. E outro ponto a se elogiar é a trilha sonora. Cara, todo Resident Evil tem uma trilha sonora
maravilhosa. Isso aí eu não tenho o que discutir. Mas esse, cara, eu considero ele o melhor Resident Evil em questão de trilha sonora. Cara, é uma trilha meio melancólica, sabe? Com um ar meio de nobreza, com uma vibe meio dark. Eu não sei explicar, velho. Eu simplesmente não sei explicar. Mas é lindo, é gostoso de ouvir. Outro ponto muito conhecido deste jogo é a sua alta dificuldade. Muitas pessoas consideram este o Resident Evil mais difícil e eu particularmente concordo. Nele, tudo é levado ao extremo. Gerenciamento de recursos é tipo assim, se for mal administrado, tu não vai conseguir avançar no jogo. E ainda tem aquela questão de troca de personagens, onde, por exemplo, eu tô com, sei lá, uma shotgun com a Claire, e aí troca pro Chris, e aí quando você vai no baú, a shotgun não vai estar lá não, amigão, a shotgun vai estar com a Claire. Então se tu administrar mal e deixar, tipo, sei lá, todas as armas com a Claire e for jogar com o Chris depois, meu amigo, tu tá ferrado, que tu não vai ter arma, não vai ter bala direito. Os puzzles também são muito complicados de se resolver, tem hora que tu tem que fritar o coco, cara, pra resolver. E como eu já disse, o level design do jogo é muito bem pensado, então tu vai ter toda hora que ir e voltar, né, o famoso backtracking. Muitas vezes você, sei lá, tu vai passar por uma porta lá no início, onde tem, sei lá, um brasão, e aí tu vai avançar pra caramba no jogo, tu vai achar esse bendito desse brasão em algum lugar, e tu vai ter que fritar a cabeça pra lembrar, oxe, onde é que eu vi isso aqui? Vai ter muito isso, cara, muito isso mesmo. Também temos itens escondidos que podem passar despercebido, armas também, que muitas vezes você não explora direito, e aí, quando você vê, putz, perdi uma metralhadora, perdi, sei lá, não sei o que. E também não podemos esquecer dos benitos inimigos desgraçados, né? Como eu já havia mencionado, os Bandernet, tem aquelas mariposas chatas pra caramba, e as lutas contra os chefes, o Tyrant do avião, que é uma desgraça, a própria Alexia na primeira forma, que eu acabei não contando lá, né, no trecho anterior do vídeo, mas essa luta aí é muito complicada também, tá? Porque você começa a boss fight achando que vai ser tranquilo, porque a Alexia só caminha, né? Só que aí ela começa a tacar fogo em você, começa a bloquear o caminho. E aí, meu amigo, se ela encosta em tu, já era, filho, já era. Inclusive tem até um glitch, né, que a galera descobriu aí, onde você pode criar meio que uma erva infinita. Facilita a sua vida, mas tira um pouco da graça do desafio. O jogo também possui um modo extra, que é o Battle Game, onde o objetivo é passar por uma série de salas, matando inimigos antes de seguir para a seguinte. Aí, no final, os jogadores recebem um ranking lá, baseado no tempo que tu leva para completar o estágio, e quanto menor o tempo, melhor vai ser o ranking. Resident Evil Code Verônica, com o tempo, recebeu o reconhecimento merecido e é assim disparado um dos meus favoritos. E eu também entendo, tá, que muita gente não gosta dele, diz que é um jogo chato, e é como eu disse lá atrás, né, o jogo também é muito difícil, tem muito vai e volta, fica cansativo, sabe? Principalmente no trecho da ilha com o Chris, cara, além de ter um vai e volta ali, meu amigo, pra tu morrer ali é muito fácil. Então, meus saldos finais, ele é um baita de um jogão, que eu fico feliz que hoje em dia ele seja reconhecido, mas que é pra poucos, porque se tu não tiver paciência, tu vai largar o jogo, ou porque tu acha ele muito chato, tu vai ficar caminhando pra lá e pra cá, morrendo, e aí tendo que refazer o caminho, ou tu vai dropar ele porque ele é muito difícil. E particularmente eu estou torcendo muito para que tenha um remake dele, que seria muito incrível, feito pelas pessoas certas. Agora a história vai avançar 4 anos depois, em 2002, onde ocorrem os eventos da Operação Javier em Resident Evil The Dark Side Chronicles. Tem um grande porém aí nessa história, tá? Ela foi totalmente alterada em Resident Evil 4 Remake, então eu irei apenas fazer um resumão assim, e no final do vídeo eu também vou explicar isso daí, né, esse probleminha, e também uma outra questão envolvendo os remakes e a lore da franquia. Vamos seguindo. Durante esse tempo, a Umbrella meio que ficou na surdina, escondidinha ali, até que descobriram um homem chamado Javier Hidalgo, que teria entrado em contato com a Umbrella e simplesmente desaparecido. Agora, como um agente especial do governo dos Estados Unidos, o Leon vai para a selva sul-americana com a missão de capturar e prender Javier, que também era um líder de um grupo criminoso lá do The Sacred Snakes.
as serpentes sagradas. E para essa missão, ele receberia a ajuda do Jack Krauser, um experiente militar do Comando de Operações Estratégicas dos Estados Unidos, e essa também era a primeira missão entre os dois. Enquanto eles iam encontrar o guia num vilarejo, Krauser dá uma zoadinha lá, né, com o Leon, com essas paradas de arma biológica, porque ele não acreditava nisso não, ele achava que era papo furado. E o Leon foi chamado para isso por conta da experiência, né? Enquanto o Krauser seria o experiente em combate, o Leon seria o experiente nesta área de risco biológico. E chegando no local, estava tudo totalmente vazio. Também tinha uns cartazes lá de garotas desaparecidas. Eles olham em volta. E aí a paz deles não dura muito não, né? Porque aparece lá um homem cambaleando. E aí, filho, só pelo andado o Leon já achou estranho ali e pá, é um zumbi. E aí depois eles percebem que todo mundo ali do vilarejo também virou zumbi, fi. E aí eles precisam sair dali o mais rápido possível. E eles encontram lá o coitado do guia que tava indo pra Terra dos Pés junto já. E lá ele conta, né, que veio uma garota da mansão de Javier que trouxe esses tais monstros pra vila. E quando eles se viram ali, percebe que alguma coisa puxou o corpo do guia e o levou para as profundezas da água. Indo até a igreja do local, havia uma garota lá cantando uma canção e ao seu lado tinha um monstro lá esquisito na água. E aí a moça percebe lá, né, os rapazes chegando, e do nada ela apaga e o monstro sai da água e a porradaria come solta ali, filho. Depois de eles conseguirem espantar a criatura, Krauser percebe que não era história pra boi dormir não, velho. E é nesse momento que ele chega e fala: ô Leon, pô, velho, conta essa história aí de arma biológica que eu tô cabreiro agora. E aí nesse momento do jogo, começa a vir os flashbacks, onde a gente recorda de alguns momentos de Resident Evil 2 e Code Verônica. Só que é um pouco estranho esse início que ele mostra lá do Resident Evil 2, porque ele é meio diferente, né? Cheio de ação, com o Leon e a Claire lá no meio da rua, com um monte de zumbi pegando fogo. E aí ele sai correndo lá em direção a ela, pede pra ela se abaixar. Aí ele salva ela lá, né? Do mesmo jeito que acontece no 2. Só que aí ela vê que tem um zumbi atrás dele também, diz pra ele se mexer. E aí puxa uma faca, joga, a faca acerta no pescoço do zumbi e o zumbi morre, velho. Oxi! E aí eles conversam ali, se conhecem e tal. Enfim, tirando essa cutscene aí estranha, que não tem nada a ver com o jogo original, como o remake do 2 só saiu em 2019, o visual de todo mundo ali é baseado no clássico e é muito legal de ver, sabe? Todo mundo ali, um gráfico bonito, entre aspas, pra época. Inclusive eu acho bonito até hoje, né? A CGI. E como eu já havia dito antes, se não me engano na parte 2 do vídeo, a Claire, ela teve um visual levemente alterado, que pra mim, como eu já disse também, é o melhor visual da personagem. Eu acho muito bonito a roupa dela, o rosto. E o interessante também dessa versão é que eles passam praticamente toda a história juntos. E aí tem essas mudancinhas, sabe? Não é totalmente fiel ao jogo original, né? E aí, como eu disse também, a CGI é muito bonita, os personagens estão muito bonitos. Eu só acho estranho, assim, questão das expressões faciais, onde é um pouco esquisitinho, sabe? É meio duro a cara deles. E também uma coisa meio estranha é que eles parecem ser muito mais velhos do que deveriam. No caso do Leon, ele não tem cara de 21 anos não, velho. Ele parece que tem mais, sei lá, uma cara de 26. A Claire também parece que tá um pouco mais velha. Tirando esse detalhe que parece todo mundo mais velho do que parecia, eu acho muito legal, sabe? Você rever cenários clássicos de uma forma mais atual, entre aspas, né? Que o jogo é 100% fiel aos cenários, não só os cenários, mas os inimigos também tem todos os do clássico. Ao mesmo tempo que eu gostei do remake, eu senti um pouquinho de falta de fidelidade, sabe? Eu não sou chato também, tá? Eu não achei tudo ruim, não. Mas é aquele meu lado de tipo assim, poxa, eu queria ver uma coisa mais fiel, sabe? Enfim, talvez seja um pouco do meu lado fã aí enchendo o saco. Assim, eu já ia esquecendo, um detalhe interessante sobre a Alexia do The Dark Side Chronicles é que ela é diferente, ela tem uma personalidade diferente. Com a Alexia do Code Verônica original, ela dormiu por 15 anos e quando ela acorda, ela tá com a mentalidade de uma mulher, uma moça. Já no The Dark Side Chronicles, ela tem uma pegada diferente, onde ela tem realmente uma mentalidade de criança ainda, uma jovem, uma adolescente. Então é como se o tempo dela tivesse parado,
sabe? Ela cresceu, mas o corpo é de uma mulher, mas a mente é de uma jovem ainda adolescente. E eu achei uma pegada interessante, né? Tanto que no Code Verônica original, o Alfred, ele morre nos braços da irmã, ela fica lá cuidando dele. Já nesse, a Alexia mata o Alfred porque o Alfred acordou ela antes da hora, tipo assim, como fosse uma birrinha. E eu não tinha parado pra observar, né? Esse detalhe interessante. Então, né? E aí, quem vocês preferem? A Alexia do Code Verônica original ou a Alexia do The Dark Side Chronicles? Eu particularmente não sei me decidir, cara. Mas porque, sinceramente, não me pegou tanto, sabe? Ela teve pouco tempo de tela, então não deu pra me aprofundar muito, né? Pra entender como que funciona ela. E, enfim, um pequeno detalhezinho aí. Voltando ao assunto, depois de contar toda a história pra Krause, eles resgatam a garota, que se chamava Manuela, e lá eles dizem que precisam encontrar o Javier e como ele conseguiu esse vírus, né? Que acabou infectando os moradores da vila. E como ela fugiu da mansão dele, ela sabe onde fica, né? E pedem sua ajuda. Então ela leva eles até uma represa do local. E lá dentro da represa eles encontram o próprio Javier. E ali também, meu amigo, vem revelações bombásticas. E do nada ele vem e conta tudo. Leon e Krause ficam sabendo ali que Manuela é filha de Javier, rapaz. E que ela tinha o T Verônica no seu organismo. Ele foi usado como uma forma de salvar sua vida. Só que aí chega um dos homens lá do Javier, que acaba segurando Manuela. E aí eles soltam lá uma válvula, alguma coisa lá que começa a ver uma correnteza de água e leva os dois pra fora. Só que a Manuela consegue se soltar e pula também pra cair fora de lá. E depois disso lá fora eles acabam conversando um pouquinho e tudo. E ali ela conta que ela tinha uma doença que não havia cura. Essa mesma doença já havia matado a mãe dela. E então, como uma última alternativa para salvar a sua vida, o Javier acabou usando o T Verônica em seu organismo. Mais tarde, enquanto eles observavam a base lá do Javier, Krauser teme que a menina se torne uma ameaça, né? Que ela tava meio mal ali. Já Leon diz que deve haver um jeito de ajudar ela, já que de alguma forma o Javier conseguia impedir que ela se transformasse. E é ali que ele também mostra a sua verdadeira missão, onde ele está em uma missão super especial do protocolo de armas antivírus, vindas do próprio presidente. Então Krause meio que diz assim, né? Pô, se é do presidente, eu sou um soldado, sou patriota do meu país, eu tenho que ir, né, velho? Então vambora, vamos acabar lá com tudo. Lá dentro, eles encontram as garotas desaparecidas do vilarejo e Javier aparece de novo e conta o plano dele mais uma vez. E aí, o que acontece? Ele estava transplantando os órgãos das garotas regularmente nos 15 primeiros anos para assim impedir que o vírus tomasse conta do organismo de Manuela. Só que o papo é interrompido, pois o monstro lá que eles haviam enfrentado antes aparece mais uma vez. E aí rola uma treta ali, onde a criatura começa a tirar espinhos e um desses espinhos acaba acertando o braço do Krauser, mas eles continuam metendo chumbo que no fim finalizam a criatura. E antes de morrer, o monstro se aproxima de Manuela e ali ela reconhece como sua mãe, a Hilda Hidalgo, e ali a gente percebe que Hilda foi o primeiro experimento que Javier havia tentado, né, para tentar curar sua doença. Mas o que acabou acontecendo? Ela acabou sofrendo uma mutação. Então, como ele não queria que isso acontecesse com a filha, ele acabou tentando outra alternativa, né, fazendo esse esquema de transplantar os órgãos para impedir que a mutação acontecesse. De saco cheio já de Leon e Krause, Javier vai para a sua última jogada. Ele resolve que vai se fundir com uma planta gigante que ele tinha na sua estufa. Essa planta gigante, inclusive, tinha um T Verônica lá nele. E aí ele acaba se transformando em um monstro gigante e ali acontece a luta final. E aí Manuela, vendo aquela situação e temendo virar um monstro igual seu pai, ela pensa assim, pô, velho, se eu for morrer, eu vou morrer que nem um ser humano. E aí ela corre com a intenção de acabar com sua vida. Só que antes dela ser pisada pelo monstro, o Leon acaba salvando ela. E naquele momento ali, quando o monstro iria pisar neles mais uma vez, a Manuela entra na frente e aí as ataduras ali no pano que estava no braço dela se soltam e o braço dela começa a pegar fogo devido ao sangue entrando em combustão por causa do T Verônica e tal. E aí eles percebem que
o corpo dela havia se adaptado ao vírus por conta dos transplantes. Depois de finalizarem o Javier transformado, todos ali são resgatados e Manuela acaba ficando sob custódia do governo dos Estados Unidos. Já o Krauser, é dito que seu braço nunca se recuperou completamente, o deixando com sequelas e o fazendo ser dispensado das Forças Armadas. E depois dali, ninguém mais soube nada sobre ele. Tipo assim, o cara desapareceu da face da Terra. No jogo, tem a opção de você escolher, né, os personagens com quem você quer jogar, Leon ou Krauser. Caso você opte por jogar com Krauser, haverão momentos do jogo em que a gente vai ver os pensamentos do Krauser sobre toda aquela situação e o que ele acha sobre as armas biológicas. E aí no final, ele percebe que, pô, essas pessoas aí ganharam um poder absurdo usando esses vírus aí. Então ele percebe que tem uma possível forma de curar seu braço, né? E receber mais poder. Ele acaba ficando um pouco ambicioso, né? Com essa questão aí. E aí a gente vê também que ele não ia muito com a cara do Leon, não, velho. E ele também fica muito curioso para saber mais sobre esse tal de Wesker que o Leon havia mencionado em suas histórias. Who is this man with Wesker that Leon was talking about? And if I found him, could he help me regain my strength? I should have died with my father. No. No one should have died down there. Besides, you've got an obligation to live. For the sake of the girls living inside you. You are cruel, Leon. Couldn't you make her feel proud? She has a whole new life ahead of her. There's nothing left to say. For you and I, Leon, we're merely different sides of the same coin. Avançando mais ainda na história, agora vamos para Resident Evil The Umbrella Chronicles. Depois do fim de Raccoon City, as ações da Umbrella começaram a cair bastante, mas eles sempre davam um jeito de contornar a situação, direcionando a responsabilidade das suas ações para outras pessoas, porque eles ainda tinham muito poder. E com o fim de Raccoon City e da base da Antártida, qualquer evidência estava muito difícil de ser achada. Aí a gente vai avançando para 18 de fevereiro de 2003, a Umbrella tinha bases pelo mundo inteiro e uma delas era na Rússia. Jill e Chris descobrem sobre esta base e eles também passam a fazer parte de uma organização antibioterrorista privada. O objetivo dessa organização era investigar e intervir as ações bioterroristas, além de caçar os membros restantes da Umbrella. Chegando no local, as informações realmente estavam certas, já que eles se deparam com os Hunters lá correndo no meio da neve, que inclusive descem chumbo nos bichos. Ao chegarem na base, eles encontram um elevador que levava até o subterrâneo e lá eles encontram zumbis e outras criaturas e todo um complexo de criação, de descarte e tudo lá. Eles também passam por um corredor que tinha uns lasers lá que eles acabam desviando, dando uns pulinhos. Inclusive essa cena aí é muito inspirada no live action, né, que tinha saído um ano antes, se não me engano, que ficou muito famoso, a galera comentou bastante, enfim. Chegando em uma grande sala, Sergei Vladimir manda um olho para eles no alto-falante e diz que também é uma oportunidade perfeita para ele testar a sua arma biológica, o projeto Talos, que a gente já viu lá atrás. E o que é esse projeto Talos? Ele é nada mais nada menos que um super Tyrant tecnológico lá com armadura brabíssimo, mas eles conseguem dar um jeito de derrubar ele, mas a luta não havia acabado porque o Talos começa a sofrer uma mutação e ele se conecta lá no teto lá com a Red Queen e rola mais uma treta. E aí, com a derrota do Talos e o sumiço do Sergei, eles
eles cumprem a missão, mas não conseguem achar nenhum dado da Umbrella para incriminar eles, e então, finalmente ali, eles acabam desativando a instalação. E lá fora, os dois têm uma conversa que o fim da Umbrella é só questão de tempo, já que ela está em investigação por seu possível envolvimento com Raccoon City. Mas o que mais preocupa Chris e Jill ali é que tem alguém muito perigoso que ainda está solta, e esta pessoa é quem? Wesker. E aí a gente vai voltar para algumas horinhas antes, onde a gente vê que Wesker também estava nessa instalação naquele exato momento. Ele estava ouvindo toda a transmissão de Chris e companhia lá, e iria aproveitar essa bagunça como uma distração para realizar seu plano. Enquanto ele invade o local, ele é observado por Sergei, que estava lá dentro da instalação junto da Red Queen, eliminando todos os arquivos e provas sobre a Umbrella. E aí ele vai lá ao encontro do Wesker, e lá rola um breve papo entre eles, onde o Wesker já manda o papo assim: pô, velho, tu vai continuar nesse barco afundando aí, meu amigo? Então se prepara. Já Sergei diz que esses desafios vão deixar a Umbrella cada vez mais forte. Então ele manda seus dois Tyrants, os Ivans, para lidar com o Wesker. E aí naquele momento, enquanto ele ativava o projeto Talos contra o Chris e a Jill, ele vê que o Wesker se livrou dos Tyrants e o parabeniza pelo feito. Sem muita opção, ele havia aplicado o T-Vírus em seu corpo e se transforma em um monstro muito feio, tipo, muito feio mesmo. Não, olha o design dessa coisa, mano, que bicho esquisito, cara. Após acabar de uma vez por todas com Sergei, Wesker consegue transferir todos os dados para um disco e formata todos os arquivos da base, se livrando de Red Queen e todos os dados que tinham lá. Agora com apenas Wesker sendo o único ali que tinha todos os dados da Umbrella. E novos tempos chegariam. Soon, Umbrella will be gone forever. They held the power of the T-Virus in their hands, but they lack the proper vision. The true vision of the future. And now, it falls to me to usher in this new future. E nos créditos do jogo, podemos ouvir várias narrações de jornalistas contando sobre coisas confidenciais que foram vazadas e que incriminariam a Umbrella e Spencer de uma vez por todas. Ou seja, Wesker deu uma ajudinha para que a Umbrella caísse de vez no fundo do poço. My dear Spencer, how the mighty have fallen. Your umbrella has folded, and now you are a fugitive in the same world you once sought to control. Welcome to the Umbrella Archives. Please select the desired service from the menu. We shall meet again before the conclusion of this drama. Then, you will learn of the history I will write for this world. Antes de falar sobre os jogos da série Chronicles, eu também tenho que mencionar a vocês que existe uma HQ chamada Resident Evil Umbrella Chronicles Prelude to the Fall, que ela se passa algumas horinhas antes da história do Umbrella's End, que a gente viu agora há pouco, onde a gente vai acompanhar Chris e Jill vendo uma vila ali do local, encontrando uma garota. É bem curtinho também essa história, tem só 2 capítulos, tu acaba assim piscando os olhos, e tem em português, então eu vou deixar aí na descrição caso você queira ler aí a HQ. E vamos que vamos. Os jogos da série Chronicles, o Umbrella saiu em 2007 e o Darkseid saiu em 2009. Todos eles saíram para o Wii e atualmente também tem para PS3 e são do gênero Light Gun Shooter, onde o boneco fica andando sozinho e você só precisa ficar movendo a mira, atirando lá, bem simplesinho. O Umbrella Chronicles ele conta a história do 0, do 1 e do 3, só que o
3, ele tem algumas ressalvas, porque todos os cenários são reaproveitados do Outbreak. Ele não é nem um pouco fiel ao 3 original. Nossa, mano, é a maldição do Resident Evil 3, né, velho? Nada consegue seguir fielmente o coitado, velho. Tanto que o final desse jogo era na delegacia de polícia, né? Nem na Dead Factory, nem nada. Coitado do menino Resident Evil 3, cara. É injustiçado desde aquela época, velho. Coitado. E também nele temos cenários novos, né? Como o Death's Door, que é o da Ada, contando como ela escapou de Raccoon City. O Nightmare, que é o da Rebecca, mostrando lá, né, como ela chegou na mansão e tudo. E esse que a gente viu aí, que é o Umbrella's End. Já o Darkseid tem apenas um capítulo exclusivo, que é o Operação Javier, e os outros, né, que é o Memory of the Lost City, que é o do 2, e o Game of Oblivion, que retrata os eventos de Code Verônica. E para finalizar esse vídeo, eu quero comentar com vocês sobre uma questão um pouco complicada, que é os problemas com a lore e os remakes. Então senta aí que vem mais história. Como vocês perceberam, Resident Evil tem uma lore assim gigantesca, onde você não vai saber de tudo só jogando jogos. Tem que buscar material e tudo, porque afinal de contas é mais de 20 anos de franquia, né? É uma penca de jogo, uma penca de livro, então é uma coisa meio complicada. E aí que vem os remakes, que de fato é uma coisa muito boa, porque os remakes, eles atualizam a história e também eles resumem muita coisa, né? Não são só gráficos e gameplay melhor de jogos datados, eles melhoram muita coisa, mas aí tem também um pequeno problema. Para explicar melhor, eu vou mostrar essa imagem para vocês aí. Como vocês estão vendo, tem a linha do tempo dos jogos, né? Sequenciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguns desses jogos possuem lacunas, que é aí que entra a série Chronicles, para tapar essas lacunas. Mas também tem um porém, histórias muito importantes, como o fim da Umbrella, estão na droga de um spin-off, né? Ao invés de estar em um jogo principal, não, eles resolveram jogar num spin-off, que provavelmente boa parte das pessoas nem sequer sabe da existência desses jogos. Por quê? Porque eles saíram para Nintendo Wii inicialmente. Alguém aí teve Nintendo Wii? Olha que vacilo, velho, que vacilo. E aí seguindo, como eu disse, preenche lacunas. Então ele vai mostrar para você como foi que a Ada fugiu de Raccoon City, como que a Rebecca foi parar na mansão, como que o Wesker ficou vivo depois que aquele Tyrant acabou com ele, como foi a ruína da Umbrella. Já os remakes, bom, eles tinham a faca e o queijo na mão, né? Pra pegar essas histórias e deixar bem picotadinho, bem organizadinho para os novos fãs, né? Que estão chegando. Sabe o que eles fizeram, meus amigos? Pegaram tudo isso e enfiaram no meio do cu. Agora a gente vai entrar na linha do tempo, pode-se dizer assim, dos remakes. Antes de falar sobre essa parte da história dos remakes, eu preciso comentar com vocês a questão dos modelos dos personagens, que é uma parada que Resident Evil teve muito. Cada jogo, o personagem ele tá com um rosto um pouco diferente, sabe? Do tipo, você sabe que é ele, as características estão ali, mas ele tá um pouco diferente porque ele tá baseado em um rosto de algum outro ator. No caso da Jill, uma mulher muito famosa que foi a modelo de rosto dela foi a Jura Volt, que foi a modelo de rosto do Resident Evil Remake, do primeiro remake. Inclusive foi reutilizado no Umbrella Chronicles, e a franquia sempre teve esse pequeno problema, não só nos rostos, mas também nas vozes, porque toda hora, em cada jogo, eles trocavam a voz do personagem. E nos remakes eles meio que conseguiram seguir um padrão. A Jill, a partir de agora, é a Sasha Zotova, e atualmente a voz dela é a Nicole Tompkins. Isso vale também para o Leon, que é o Edward Badaluta, e a sua voz é o Nick Apostolides. E isso é uma coisa boa, porque deixa você familiarizado com o personagem, né? Eles colocam um aspecto mais velho no personagem, mas continua sendo aquele mesmo rosto. É claro que conforme o tempo vai passando, acredito que a Capcom vai atualizar a questão da voz do personagem, deixando ele mais velho, mais maduro conforme o tempo vai avançando. Mas em geral isso é uma ideia muito boa. Estão seguindo um padrão e não estão deixando tudo bagunçado com um personagem com a voz diferente a cada jogo, e vai seguindo, sabe? Como eu já disse, histórias atualizadas, mas lacunas abertas, e o pior de tudo, não tem explicação de nada. Eu te pergunto, como foi que a Ada sobreviveu àquela queda? Como que ela fugiu da cidade? Não tem DLC contando. E o mais grave de todos, a Operação Javier, que no remake do 4
conta uma história totalmente diferente, onde o Krauser não é companheiro do Leon e sim o mentor dele. E pelo que dá a entender, não tinha nenhum incidente de arma biológica na Operação Javier contada no remake. Foi apenas uma operação de combate de cartel de drogas. E não foi só o Leon e o Krauser para essa missão, mas uma tropa inteira de homens. E lá o Krauser acaba surtando e percebe que precisa de mais poder, fica ambicioso. E aí eu te digo, pra que mudar isso, cara? Pra que modificar tanta história? Pra piorar mais ainda, não existe DLC, não tem cinemática, não tem nada. Fica por aí. A gente só fica imaginando como é que foi. Outro detalhe também, no início do Resident Evil 4 original, começa com a narração do Leon contando o que aconteceu nos jogos anteriores. E naquele momento ele também diz que a Umbrella faliu, acabou. A história agora se passaria 6 anos depois. Já no remake, ele menciona também isso, né? Os traumas que ele passou no passado, no 2 e beleza. Só que em nenhum momento ele conta que a Umbrella acabou. Então quem só jogou os remakes vai boiar muito, cara. Muito mesmo. Sabe, custava eles pegarem e sei lá, fizessem uma cinemática, um curta mesmo, sabe? Mostrando o final da Umbrella na versão linha do tempo dos remakes. É uma Operação Javier também, para deixar tudo bem amarradinho, bem bonitinho. Mas não, eles simplesmente pegaram uma coisa que já estava bem estabelecida e bagunçaram. Eles pegaram assim e parece que eles passaram a bunda para melar tudinho e bagunçar a lore mais ainda. Tá tudo bagunçado, então isso é uma coisa que me frustra muito em Resident Evil. Eu vou explicar mais para vocês essa questão da história do Krauser, da Operação Javier no próximo vídeo, que a gente vai mencionar Resident Evil 4 e tudo. Mas é isso, mais uma conclusão de vídeo, estamos aqui em mais um final. Eu só queria agradecer por você ter chegado até aqui. Deixa um like aí, comenta o que você achou, comenta também sobre essas mudanças, se você conhece a franquia também. Sinta-se à vontade para comentar, com respeito e tudo, se você gosta dos clássicos, dos remakes agora, fique à vontade aí, tá? E mais uma vez, obrigado, deixa um likezinho, deixa um comentário também, se possível, sabe, dá um apoio, porque dá muito trabalho gravar isso aqui. Eu tô gravando, já é 1h36 da manhã. Eu não sei se eu já mencionei isso em algum vídeo, mas todos os áudios que eu gravo são de madrugada, porque é um momento de tranquilidade aqui em casa, onde não tem zoada nem nada. Então já é uma explicação do porquê que eu falo mais baixo, meio tranquilinho assim. Eu tô tentando ficar mais à vontade, mais espontâneo, e eu espero estar melhorando a cada vídeo, né? Mas é isso, muito obrigado por isso e por outros momentos. Vai ter mais vídeo dessa saga, com certeza. E é isso, eu vou dormir e até mais, gente. Valeu.